13 fatos sobre o Brasil revelados pelo Wikileaks. Desde 2006, ano em que foi criado o site Wikileaks, já publicou mais de 1 milhão de documentos confidenciais, enviado por fontes anônimas. Mas foi em 2010 que ganhou fama mundial, com o vazamento de um vídeo mostrando um ataque norte-americano contra funcionários da Reuters e outros civis em Bagdá. Neste ano, o site ainda revelou dezenas de milhares de arquivos da inteligência norte-americana sobre as ações no Afeganistão e Iraque. E agora, com a divulgação de cerca de 250 mil telegramas diplomáticos secretos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as coisas pegou fogo mesmo. O fundador do Wikileaks, o australiano Julian Assange, está preso desde o dia 7 de dezembro por acusações de agressão sexual. Seus defensores dizem que o verdadeiro motivo está relacionado ao site, e até o presidente Lula manifestou apoio a ele. Dentre os documentos revelados, muitos tratam da relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Listamos 13 informações vazadas que revelam um pouco da visão que os americanos têm de nós. 1. O nosso jeitinho brasileiro pode atrapalhar as realizações das Olimpíadas no Rio. Em um relatório com o título Olimpíadas do Rio, o futuro é hoje, a ministra conselheira da Embaixada Americana, Lisa Kubiski, reclama das muitas promessas e do pouco planejamento e ação do governo brasileiro a articular os objetos mais amplos e deixar os detalhes para o último minuto. Pode ser o jeitinho tipicamente brasileiro, mas pode gerar problemas, diz ela. Os atrasos que esperamos do governo brasileiro em planejar e executar os trabalhos de preparação para uma Copa do Mundo e Olimpíadas bem-sucedidas com certeza vão gerar um ônus maior para o governo americano. Pode garantir que os padrões necessários serão alcançados. Os Estados Unidos estão coordenando a ampliação pessoal, estrutura e recursos para ajudar. 2. Brasil quer neuroticamente ser igual aos Estados Unidos. Um telegrama datado de novembro de 2009, que discutia o rumo das eleições exteriores no Brasil, diz: o Brasil considera entrar em uma competição com os Estados Unidos, na América do Sul, e desconfia das intenções americanas. O Brasil tem uma necessidade quase neurótica de ser igual aos Estados Unidos, e ser percebido como tal. 3. Brasileiros querem ser independentes. Entre aspas. Mesmo. Em um telegrama enviado em janeiro de 2009 a Washington, o ex-embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, que deixou o cargo no começo do ano, deu algumas alfinetadas no Plano Nacional de Defesa anunciado por Lula no final de 2008. Ele explica que a estratégia foi montada a partir da intenção do Brasil de ser independente. Abre aspas. Ele usou o termo entre aspas 3 vezes no documento. Fecha aspas. Em relação à compra dos caças franceses, diz que não faz sentido economicamente, devido ao número relativamente pequeno. Diz o mesmo. O então ministro do Planejamento, Roberto Mangabeira, dá mais importância à independência do que à capacidade militar ou ao uso eficiente de recursos. 4. Brasileiros são paranoicos em relação à defesa de território. A diplomacia norte-americana também criticou a tradicional paranoia brasileira na defesa da fronteira amazônica, contra atividades de organizações não governamentais e outras atividades estrangeiras, vista popularmente como ameaças potenciais à soberania nacional. A área das reservas do pré-sal seria outro alvo dessa paranoia. Diz ele, não há nenhuma ameaça a reservas de petróleo brasileiras, mas os líderes brasileiros e a mídia têm citado as descobertas de petróleo no mar como razão urgente para melhorar a segurança marítima, diz o telegrama escrito pelo embaixador norte-americano de janeiro de 2009. Calma, pessoal, precisa de paranoia não, diz ele e finaliza. 5. Apagão de 2009 deixou os Estados Unidos preocupados. O apagão que aconteceu em novembro de 2009 e deixou 18 estados brasileiros no escuro virou tema de relatórios da Embaixada Americana e de preocupação com a segurança da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2006, ambas no Brasil. A preocupação recentemente ampliada com a infraestrutura brasileira
depois do blackout, apresenta uma oportunidade para os Estados Unidos se envolverem no desenvolvimento da infraestrutura e segurança cibernética, escreveu a conselheira para assuntos administrativos da embaixada, Cherise Jackson, no telegrama a Washington. Segundo ela, autoridades brasileiras admitem a possibilidade de um ataque durante esses eventos e estariam identificando as instalações que precisam ser protegidas. 6. Brasileiros rejeitam prisioneiros de Guantánamo. Telegramas confidenciais enviados a Washington em outubro de 2005 pelo então embaixador americano em Brasília, John Danilovich, revelou que o Brasil foi procurado pelos Estados Unidos para receber refugiados prisioneiros uigures, abre aspas, minoria muçulmana de língua turca do noroeste da China, de Guantánamo, mas recusou a oferta. Os refugiados não podiam voltar à China, por receio de que viessem a ser mortos ou torturados. Segundo o documento, o Ministério de Relações Exteriores disse que o governo brasileiro não pode aceitar imigrantes de Guantánamo, porque é ilegal designar como refugiado alguém que não está em solo brasileiro. Outros 2 telegramas mostram que o Brasil manteve o mesmo discurso quando procurado para receber cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro em 2005. 7. Presidente Lula, o esquerdista pragmático. Num telegrama de fevereiro de 2009, o então embaixador americano Clifford Sobel descreve o presidente Lula como um esquerdista pragmático e diz que ele não é o principal arquiteto da política externa de sua administração. O documento diz que, embora o presidente tenha chegado ao poder sem nenhuma experiência e com a ideia esquerdista de que os países mais desenvolvidos estão contra os menos desenvolvidos, ele se saiu muito bem na política externa, pela sua propensa a assumir uma abordagem pragmática em vez de ideológica. Mas há um problema. Ainda existe uma tensão notável entre as ações e a retórica do presidente, que muitas vezes assume um discurso de norte contra sul, ou nós contra eles, diz o embaixador. 8. Lula é encantador, abre aspas, para Michelle Bachelet pelo menos, fecha aspas. Para a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, nenhum dos candidatos à presidência do Brasil possuía as qualidades de Lula. Ela descreve José Serra como arrogante e Dilma Rousseff como distante e formal. Diz o relatório americano de janeiro deste ano, o documento revelou também que, para ela, o Brasil não representava um papel assim tão importante na maioria dos assuntos da América Latina. Por outro lado, o Brasil tem sido sempre um bom aliado para o Chile. Ela afirmou, descrevendo o presidente Lula como inteligente e encantador.